Diga glória a Deus. Aleluia. Isso é muito bom. E olha, parabéns para os corajosos que estão aqui nessa manhã fria, né? E que o Espírito Santo aqueça você. Muito, muito, muito. Por falar no Espírito Santo, hoje eu quero falar da pessoa do Espírito Santo. Amém? De verdade, queridos, eu acho que assim, em meus 19 anos, eu sempre preguei sobre o Espírito Santo, sempre falei a forma que o Espírito Santo trabalha, mas trazer um tema dizendo assim que eu quero falar como a pessoa do Espírito Santo o que ele pensa, o que ele deseja, como nós devemos se relacionar, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo isso. E de manhã, quando eu estava preparando esse sermão ali, me organizando, eu estava muito feliz com Deus, muito contente, porque é um privilégio. E quando Ele estava me ensinando o que eu devo falar, o que a gente deve falar aqui, eu chorava, eu falava, obrigado Senhor, por essa oportunidade. E uma honra da gente poder falar do nosso Deus e da presença do nosso Deus, da pessoa do Espírito Santo. Eu acredito muito que, eu sou convicto disso, né? Eu não acredito muito, eu sou muito convicto disso, que se você aprender a se relacionar com o Espírito de Deus, querido, você é perfeito no Senhor. Olha o que eu estou dizendo. Se você entender e ter uma comunhão com o Espírito Santo, isso te torna uma pessoa muito madura espiritual, muito entregue, muito apaixonada. Então, a maior dificuldade do crente não é em obedecer a palavra, mas de se relacionar com o Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força, uma pomba. Nós vamos passar por aqui, vamos entender o que realmente é o Espírito Santo, tá bom? Amém? Então abra comigo a Bíblia de vocês, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios 2, verso 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, está sobrando só um pouquinho, Everton, você pode tirar aqui, só o que está sobrando aí, senão vai dar no microfone aqui. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito aí é com letra maiúscula, esse é o Espírito Santo, né? O Espírito, ele sonda. Então, olha aqui, vamos entender a pessoa do Senhor aqui, do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, senão o espírito do homem? E aqui o espírito com letra minúscula. Então, ele está falando que quem conhece os teus pensamentos, a não ser o seu próprio espírito. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos um espírito do mundo, mas o que nós recebemos? O Espírito que é procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, e esse Espírito de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto é muito lindo, ele é muito completo, e ele revela ao nosso coração a importância, a necessidade, o entendimento de conhecer a pessoa do Espírito Santo e entender que é Ele que nos ensina, que é Ele que nos capacita, que Ele é uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que quer se relacionar, e nós vamos falar sobre isso aqui nessa manhã, amém? Para entendermos uma coisa, nós precisamos entender que a nossa fé, nós cremos num Deus triuno, ok? Que é um Deus, ou você já ouviu falar, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá no Gênesis, né, no início de tudo, nós vemos Deus falando ali, né, façamos o homem. Quando ele diz façamos, ele está dizendo para o Espírito Santo, ele está dizendo para o Filho Jesus, assim, olha, nós façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Talvez as pessoas falem assim, mas não pode ser um ser, alguma coisa. Não, porque ele declara de que forma o homem estava sendo feito. A nossa imagem e nossa semelhança. Então, não é um Deus diferente um do outro. Não é um Deus que maior ou menor, né? As pessoas, elas dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Porém, quando classifica-se a terceira, não significa que ele é menor ou tem menos importância do que a segunda e a primeira, não é isso. Ela está dizendo que é uma qualidade de os três iguais. Existe um Deus que são três, ok? Talvez seja confuso, mas é muito simples. Você precisa entender que você tem um corpo, você tem uma alma e um espírito. E dentro do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, talvez eu não consiga ver no João a alma e o espírito, mas eu vejo o corpo. Mas quando ele começa a expressar a vontade dele, os desejos dele, eu começo a entender que ele tem emoções, ele tem sentimentos, e eu enxergo a alma dele. E da mesma forma, o espírito, quando eu vejo que ele está vivo, quando eu vejo que ele está agindo segundo os padrões dos céus, conhecendo as coisas de Deus, eu vejo que tem um espírito sobre ele. Dessa forma, Deus fez o homem à imagem e semelhança. Não em relação a um aspecto de etnia, de cor, de cultura, de raça, porém, de um ser triuno. Amém? Então, nosso Deus, ele é um Deus triuno. E o Espírito Santo, ele é reconhecido como a terceira pessoa da Trindade. Não, nunca o classificando menor que a primeira. Os três são um, em mesmo nível, em mesma autoridade. Os três merecem a mesma honra, a mesma adoração, a mesma dignidade, o mesmo valor. Amém? Entendam isso. Pastor, faz diferença eu falar com o Espírito Santo, eu falar com Jesus, eu falar com Deus? Querido, diferença nenhuma. Nenhuma. Os três são um. É claro que nós vamos entender e interpretar. Agora, uma coisa que eles têm, não há indiferenças, mas são algumas características e posições. O Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho, o Verbo, aquele que fala, aquele que faz, o Espírito, aquele que age, que está agora nesse tempo fazendo coisas no nosso meio. Nós temos que entender que a Bíblia nos ensina que entre três períodos do nosso Deus se manifestar na terra, uma foi como Pai, né, até o Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê Jesus se manifestando até a sua crucificação. E agora o Espírito de Deus agindo. Então os três já atuaram nesse lugar e estão atuando ao mesmo tempo. Porém, esse tempo é o tempo do Espírito Santo. Então, quanto mais você se relacionar, quanto mais você desejar do Espírito Santo, mais conhecimento do Senhor, mais intimidade você vai ter com Deus. Sabe o que falta para nós hoje? Quartos. Sabe, a igreja perdeu o lugar secreto. A igreja, a gente, vamos pensar, por que quartos, pastor? Porque nós temos convidado Deus para entrar na nossa vida, para fazer a vontade dEle, o querer dEle. E de verdade, querido, eu acredito que todos nós aqui amamos Deus, amém? Todos nós queremos muito de Deus.
todos nós queremos agradá-lo, todos nós queremos ter um bom relacionamento com Ele. Eu acredito nisso, estamos se esforçando. Porém, muitas pessoas que nós temos amizades e convidamos para ir na nossa casa, o acesso que essas pessoas têm é a garagem, é uma área gourmet, é um quintal, é uma churrasqueira, é uma sala, é uma cozinha, certo? Isso são acessos que qualquer amigo nosso pode ter. Mas na nossa intimidade, que aí realmente você deve guardar, não deixa qualquer pessoa entrar na tua casa, fazer isso, e entrar no teu quarto, que é um momento íntimo teu, é o lugar secreto teu. Então, eu acredito que nós se relacionamos com Deus, e a igreja tem feito muito disso. Ela se relaciona com Deus em sua churrasqueira, na sua área gourmet. Ela se relaciona com Deus no seu quintal. Ela se relaciona com Deus na sua sala, entre família. Ela relaciona com Deus na sua cozinha, nos afazeres, enfim. Porém, nós temos esquecido de levar Deus para o nosso quarto, para a nossa intimidade, para o momento secreto. E esse momento secreto, estar no quarto, a única forma que podemos agir dessa forma, com o Espírito de Deus, é começar a se comunicar com Ele em tudo. Eu estava falando com o seu Jorge agora aqui de manhã, e ele falou: pastor, sabe que eu aprendo aqui? Porque antes eu tinha uma visão que Deus estava se importando com grandes coisas, com grandes valores, com grandes decisões da nossa vida. Mas o Senhor tem me ensinado a falar com o Senhor em pequenas coisas, em pequenas ações, em pequenas atitudes. Ele falou em relação ao serviço dele, e antes todo serviço era serviço, mas agora ele está orando a Deus, falando: Senhor, pega esse serviço ou não? Aí você vai falar para mim assim: mas pastor, todo serviço não é bom, não é bênção, não é de Deus? É de Deus, querido, mas nem todo é o que o Espírito Santo quer que você pegue. Nem tudo que parece ser bom na tua vida significa que é o que o Espírito Santo está te dando. E aí, você só vai ter esse feedback, você só vai ter esse entendimento, você só vai ter esse conhecimento dentro de um relacionamento íntimo. Ter só Deus no nosso quarto, em nossa sala, em nossa cozinha, no nosso quintal, em nossa casa, só nas áreas externas, nas áreas de acesso comum, querido, você não vai entender a vontade dEle para a tua vida. Por isso é importante o quarto, a intimidade. É importante as pequenas coisas. E aí eu falei para o seu Jorge, por exemplo, seu Jorge, talvez seus filhos não entendam muitas coisas, mas no teu quarto, a tua esposa sabe. E ela vai para você e ela fala: você quer comer alguma coisa? Você pergunta para a tua esposa: amor, eu estou a fim de comer um lanche, o que você acha disso? Amor, o que você acha de a gente comprar isso, comprar aquilo? Você percebe que quando você tem intimidade com uma pessoa, as pequenas coisas fazem sentido e têm valor? É importante a gente falar. Então, como nós nos relacionamos com o Espírito Santo e não ensinamos, ou não perguntamos, não queremos saber qual é a vontade e o desejo dele para as pequenas coisas, como que eu posso dizer que a minha vida de fato é um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Espírito de Deus? Não. De novo, ele é só mais um que anda na nossa casa, no nosso ser, no nosso pensamento, nas áreas comuns. Mas nós precisamos aprofundar isso, e isso é vontade do Espírito Santo. Então, essa deficiência de termos o secreto com Deus, sabe, intimidade, de contar pequenos, talvez até insignificantes, mas isso está demonstrando o quanto você é íntimo, o quanto você o ama, o quanto você se preocupa com a presença, com o interesse, o pensamento dele, o que ele está querendo para a tua vida. Posso ouvir um amém? Espírito Santo, o Senhor que trabalha neste lugar. Aleluia. Então nós devemos adorar, sim, o Espírito de Deus. Sabe, nós devemos dizer que o amamos, devemos cantar canções para o Espírito Santo, devemos se relacionar, contar nossos segredos, confiar nele, devemos ter um relacionamento saudável. Olha o que está escrito em João 16, 7, interessantíssimo. Mas Jesus está dizendo,
Mas eu afirmo que é para o bem de vocês. Olha, os discípulos estavam tristes porque Jesus falou: eu vou morrer e eu vou embora, e vocês não me verão mais. É como um rompimento estivesse acontecendo no relacionamento de Jesus com os discípulos. E Jesus falou: eu não vou ficar explicando isso para vocês, porque vocês não vão conseguir entender. Mas deixa eu mostrar uma coisa. Aí ele começa a dizer isso aqui: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo. Não só os crentes, não está aqui os crentes. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Ele fala: da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, preste atenção no que Jesus está dizendo. Sabe, os discípulos estavam andando com Jesus, e Jesus estava mostrando para eles as coisas, ensinando todos eles o que é se relacionar com Deus, o que é ter uma vida com Deus. E ele estava querendo mostrar para eles que precisava acontecer isso. Por quê, querido? Porque precisa vir o Consolador. E aí, como viria o Consolador, sendo que Jesus ainda estava aqui vivo? Sabe por que o Espírito está na tua vida hoje? Sabe por que você pode ser portador do Espírito de Deus? Porque Jesus foi ao Pai. Não é porque Jesus saiu da terra e porque precisa ter só um Deus aqui na terra, ou não pode ter os três juntos. Nós vamos ver no batismo de Jesus, os três ali, né? Como, pastor, os três? Olha, Jesus sendo batizado nas águas, o Espírito de Deus informa como uma pomba vindo sobre Jesus, e a voz de Deus dizendo assim: este é meu filho amado. Nós temos ali os três manifestos nessa terra. Então não é uma questão de um precisa sair para outro estar. Então o que Deus está nos ensinando? Por que Jesus precisava ir para que o Espírito viesse? Porque, querido, o Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, não é qualquer Espírito, não é qualquer Espírito aí que está aí fora, no Espírito das pessoas, mas é o próprio Deus fazendo agora se presente na nossa vida. E se esse Deus viesse, né, antes de Jesus se apresentar como um sacrifício vivo, como um holocausto, ele mataria, nós seríamos fulminados. Não teria como vir esse Espírito sem antes Jesus chegar ao Pai e dizer: ei, está aqui, está pago, está consumado, eles não têm mais culpa, eles não têm mais nada. Espírito Santo, agora você pode habitar na vida deles. Entende? Agora, esse Deus Todo-Poderoso, Ele não só está entre nós, agora Ele está em nós. Isso é maravilhoso. Entender isso, compreender isso. Eu não sei você, mas quando eu falo isso, meu coração fala: uau, o Deus Criador de todas as coisas está aqui, pulsando dentro do meu coração, batendo junto comigo. Você pode senti-lo. Por quê? Porque agora não é, o crente foi perdoado. Então, por que ele tinha que vir? Para convencer o mundo do pecado. Jesus, ele estava aqui e ele não convenceu o mundo do pecado porque não creram nele. Mas agora, o Espírito de Deus, através do sacrifício de Jesus, pode ter acesso em todos os corações do mundo, porque foi pago. Ele pode falar. É claro que a liberdade de escolha é nossa, mas foi por isso, querido, que eu e você um dia, na nossa vida de pecado, ouvimos uma voz dizendo: eu quero mudar a tua vida. Ouvimos o nosso nome ser chamado.
porque o Espírito não é algo fora dele, é Ele, a glória é dele. Ele te convenceu, Ele pôde falar ao teu coração, é a função dele, nos convencer do pecado. Não só do pecado, porque Ele não quer só mostrar para você que você é um pecador, não quer mostrar só para você que você é falho. Ele está dizendo, querido, entenda isso, você tem um problema e você precisa resolver esse problema. E eu não estou só aqui te apontando um problema, mas eu também sou a solução desse problema. Presta atenção, esse mesmo Cristo que subiu, que justificou, que me trouxe aqui, que é o meu Espírito, além de te convencer do pecado, ele fala assim, eu também te justifico. A salvação para você, a mudança na tua vida. Porque um dia, e ele também fala isso, ele testifica isso, e nós sabemos muito bem disso, virá o juízo. Virá o dia da sentença, virá o dia onde Satanás será aprisionado, condenado e todos os seus cúmplices junto com ele. Então aquele que não se alinha a Deus é inimigo de Deus. E é isso que o Espírito traz, o convencimento na nossa vida. Posso ouvir um amém? Você está entendendo isso? Você está compreendendo o plano de Jesus? Então, a partir de então, de nós termos esse conhecimento e de começarmos a se relacionar com o Espírito Santo, nós precisamos aprender uma coisa. Romanos capítulo 10, verso 19, diz assim, 10, verso 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E nós cremos nisso por quê? Porque o Espírito nos faz acreditar nisso. Tá? E ele diz assim, pois com o coração se crê, para a justiça. Qual a justiça? Com o meu coração eu creio que Jesus me fez justo, porque o Espírito revela isso a mim. Não é de mim, é o Espírito, ele revela isso a mim. E com a boca se confessa para a salvação, ou seja, eu declaro, eu concordo com aquilo que está dentro de mim, amém? Como diz as Escrituras, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Então, se nós cremos, nós confessamos. E isso é o quê? Que agora nós temos uma consciência da vida de pecado. Então eu entendi, eu criei, eu tenho consciência, amém? Todos aqui têm consciência. Eu tenho uma consciência da vida de pecado que nós tínhamos. Por isso, o Espírito Santo revela o pecado. Depois eu tenho uma consciência da salvação. Se eu confessar que Jesus é o meu Senhor, é o propósito, serei salvo. Consciência da justificação, o Espírito revelando justificação na nossa vida. Depois eu tenho uma consciência do inferno, que ele existe, que é fato. Então o Espírito revelando o fim de todos os inimigos de Deus. Agora, o que nós precisamos entender? Que o processo que temos que andar é de arrependimento. Nós precisamos entender que arrependimento, querido, não é algo que, eu fiz de novo, dói teu coração, não é esse tipo de coisa. Isso é remorso, isso é sentir uma dor, mas arrependimento, segundo a Bíblia, é uma mudança de mente. Cara, eu pensava assim, eu andava de um jeito, e eu entendi toda essa verdade, agora eu vou andar de uma forma diferente. Evangelho de Deus sem arrependimento não é evangelho. Dizer que você é cristão e segue a Jesus, mas não tem arrependimento, cara, não é verdadeiro o que você está dizendo. É preciso mudar a mente, é preciso mudar a maneira de pensar, é preciso abrir mão disso, sabe? João disse no livro de Mateus, capítulo 3, verso 8, olha, deem frutos. O arrependimento é um fruto. E um fruto, querido, ele tem toda a sua estação, toda a sua época, ele está tendo fruto, existe um fruto. E nós, todos os dias, precisamos produzir fruto de arrependimento, de mudança de mente,
de compreender, de entender, de fazer diferente. E como nós vamos fazer isso? Como vamos entender? Porque nós não estamos todos os dias aqui, o pastor não está perto de você todos os dias, talvez você não conheça todas as coisas da Bíblia. Como isso? A única forma de produzirmos fruto de arrependimento é se relacionando com o Espírito Santo. Porque, de novo, a função dele, ele nos convencerá. Ele é o consolador, ele é aquele que apoia, ele é aquele que está te mostrando o caminho certo. Então é de suma importância, querido, nós aprendemos a falar com o Espírito de Deus. Não dá mais para você andar, ir por aí, só dependendo de palavras de ir numa igreja, ou de ouvir um culto online, algo desse tipo. Ei, você precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, e é o tempo dele, é a ação dele nesse momento, esse até que Jesus venha. O Espírito está aqui para convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Amém? A única pessoa nessa terra que te fará andar e produzir frutos de arrependimento é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convencerá. Para isso você precisa conhecer algumas características do Espírito Santo. Bom, Romanos capítulo 8, verso 26. E eu quero ser rápido, porque tem muito de Deus aqui nessa manhã. E ele vai fazer muita coisa aqui, amém? E é tão gostoso falar do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu já comecei a ficar quente, e você? Bom, Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, primeira coisa que você precisa entender do Espírito Santo: ele é aquele que vai te ajudar nas suas fraquezas. Não dá para o crente dizer assim: eu não consigo, eu sou fraco, eu não sei o quê. Para. O Senhor não está perguntando o que você é. O Senhor sabe o que você é. Por isso ele concedeu o Espírito dele para você. Ele está dizendo: olha, o Espírito, a pessoa da Trindade, do Deus triuno, o Deus, certo? Eu sei, pastor, o que tem? Ele vai te ajudar nas suas limitações, nas suas fraquezas. É desejo dele, é vontade dele. Não é uma obrigação que você tem que fazer algo. Você precisa entender no teu coração: cara, é ele que me ajuda. Confia nisso. Confia. Porque quando você confia, você se entrega. Você para de ser um marrudão, de querer fazer as coisas do seu jeito. Você sai do estado de orgulho e diz em humildade: Senhor, eu preciso de você, eu sou fraco. Aí ele vem. Aí ele brada, aí ele grita. Amém? Então ele nos ajuda, uma das características, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8, 27. Interessante que eu não queria me aprofundar aqui na questão da fraqueza, mas ela não está no plural. Mas se você olhar para a tua vida, você tem muitas fraquezas, amém? No plural. Mas é que ele olha no singular, sabe por quê? Ele só vê uma fraqueza no homem, o pecado. O fruto da carne. Então, nisso ele está aglobando tudo. Ele está falando, é tudo. Não vamos muito nisso aqui, porque não vai fazer tanto diferença. Uma outra coisa, no verso 27 de Romanos 8, ele diz assim: o Espírito de Deus é aquele que sonda os corações, conhece as intenções. Ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a ideia aqui do Espírito conhecer a intenção é porque ele é uma pessoa que pensa. O Espírito de Deus pensa.
Pastor, que diferença faz? Faz muita, querido. Porque você começar a entender que o Espírito Santo pensa, você começa a parar de dizer então que ele é só uma força, que ele é um fogo, que ele é um poder, que ele é uma pomba, que ele é um vento impetuoso. Ele não é nada disso. Isso são tipologias da manifestação dele. Pois ele é uma pessoa. E glória a Deus, porque ele é essa pessoa e está aqui com a gente. Entende? Ele pensa. Uma pessoa que pensa é uma pessoa que tem personalidade. Então ele tem um jeito de ser, a forma que ele gosta, a maneira. Ele tem desejos. Nós vamos ver isso aqui. Então você precisa pensar diferente do Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo faz aquilo, o Espírito Santo... Ei, peraí. É ao contrário o negócio. O Espírito Santo, o que o Senhor deseja que eu faça? Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui para eu entender? Espírito Santo, o que o Senhor está pensando hoje de mim? Faz sentido? Quando você enxerga Ele como uma pessoa, você começa a mudar totalmente. Ele não é mais um fogo, mas um benefício que está à sua disposição para você usar como você bem entende. Ao contrário, Ele é o Deus. Ele é o poderoso. Amém? Então nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos chamar Ele para o nosso quarto. E a nossa vida, a intimidade tua, será que o Espírito Santo tem feito parte disso? Sabe? Até da forma como você vai agradar uma pessoa que você ama, você pede ajuda para o Espírito Santo. Deixa eu contar mais uma que eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Toda comida que eu faço, eu peço para o Espírito Santo me ajudar. E de verdade, eu comecei a fazer uns testes ultimamente, faz tempo já. E eu falava, nossa, mas fica muito boa a minha comida, não é possível. Eu quero errar. E eu pegava só sal e só jogava sal. E sabe, comida com sal só fica salgada, beleza? Sem tempero. E aí eu dava para as meninas sem elas saberem disso, e só na minha experiência. E elas falavam, isso aqui está muito gostoso. Eu acredito que tem um tempero do Espírito Santo ali. Amém? Sabe? Será que você chama o Espírito Santo para ser seu parceiro em tudo que você faz? Presta atenção. Ele é uma pessoa. É uma pessoa que está agora com nós 24 horas. Você está dormindo e Ele está lá com você. Você acorda e Ele está com você. Você vai tomar banho e Ele está com você. Mas então se essa pessoa está comigo toda hora e eu não converso com ela, eu não falo, será que eu estou alegrando? Será que eu estou agradando Ele? Faz sentido. Quando eu estava preparando, eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Mesmo com tanta, achando que tem tanta coisa ainda que nos balança. 1 Coríntios, capítulo 12. Então, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele pensa. Agora, em 1 Coríntios, nós vamos aprender mais uma característica dele. Capítulo 12, verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele está falando aqui dos dons, está falando de dádivas, está falando de coisas que o Espírito de Deus dá, o Espírito de Deus faz em nós, amém? Então ele está falando, todas essas coisas, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O que eu aprendo aqui? Que essa pessoa do Espírito Santo, além de nos ajudar em nossas fraquezas, de pensar, ele tem desejos. Ele faz como ele quer. Já pensou? O Espírito Santo tem desejo, Luana. E qual é o desejo que ele tem sobre você? Você já perguntou para ele? E será que você sabe então
que Ele deseja nessa manhã que você faça? Será que você está preocupado? Percebe? Porque se a gente tem intimidade com alguém, a gente conhece os desejos desse alguém. Há uma preocupação no meu amor por essa pessoa. E saber quais os desejos dele. Se ele pensa, então ele tem desejos. E eu preciso aprender a me relacionar com o Espírito de Deus em cumprir os seus desejos. Em ouvir os seus desejos. Porque se eu amo Ele, eu preciso descobrir qual é a vontade dEle para agora. Para amanhã. E Ele vai falar com a gente. Mas será, a maioria de nós não estamos preocupados com quais são os desejos do Espírito Santo. Porque Ele não é uma pessoa, Ele é só um poder. Ele é uma pomba. Porque Ele é um vento. Ele só está na igreja quando a gente se reúne. E nisso o nosso relacionamento com Ele fica tão distante. Sabe, eu vou te falar algo mais cabuloso ainda. Sabe quando você está pecando? Sabe quando você está no maior erro da tua vida? Fazendo a coisa mais feia do impossível que você possa imaginar aí? O Espírito Santo está lá com você. Mas pastor, Ele não habita no pecado, querido. Quem disse que você está em pecado? O sangue de Jesus te justificou. Mas Ele está ali chorando e se entristecendo com você. Por isso que você sente dor. Bom, entender o que o Espírito Santo tem desejo nos faz ter consciência de descobrir a sua vontade. Então, se eu sei que Ele tem desejo, eu tenho uma consciência agora que eu preciso descobrir quais são os desejos dEle. Uma outra coisa, Romanos 15:30 diz assim: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Então Ele está recomendando algo pelo Senhor Jesus e pelo amor que o Espírito tem, né? Que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Em outras palavras, se Ele, o Espírito Santo, Ele tem um amor por nós, amém? Um amor, assim, que é igual ao de Jesus. De sofrer, de morrer, de gemer das suas dores, das suas lutas. Você não sabe o quanto Ele sofre com você e o quanto Ele se alegra com você. Mas uma coisa que é interessante é, se Ele é o nosso guia e Ele é o nosso conselheiro, também quem ama protege, sim ou não? E muitas vezes uma mãe e um pai protege seus filhos, e os filhos imaturos, os filhos mimados, os filhos que não conseguem saber que esse Espírito é uma pessoa que pensa, que tem desejo, que nos ajuda. Esse filho imaturo, ele fala assim: meu pai me proíbe de tudo, meu pai é chato, meu pai é não sei o que, meu pai é aquilo outro. Eu quero sair dessa casa, eu quero ser independente. E quantas vezes o nosso relacionamento com o Espírito de Deus é imaturo? Sabe, é ir contra aquilo que Ele está falando na nossa vida, sabe, é tomar caminhos e rumos, por mais pequenos que sejam. E de verdade, queridos, Deus não vai pôr uma coisa grande para você decidir, Ele sempre vai trabalhar com os pequenos, que é segundo a sua capacidade. E as pequenas a gente não consegue abrir mão por causa da voz dEle. Nós não conseguimos, sabe, não come isso. Ah, Espírito Santo, você não sabe de nada, loucura da minha cabeça. Não fale dessa forma. Ah, não, eu tenho que tratar porque eu sei o melhor jeito de cuidar dessa pessoa. Sabe o que eu sou? Eu sou um filho imaturo. Porque sempre tenho olhado para o meu pai como aquele que não compreende as minhas vontades, não compreende as minhas emoções, os meus sentimentos. E quando nós começamos a se relacionar com Deus e com o seu Espírito, a pessoa do Espírito Santo começa a falar conosco, nos direcionar. Ele fala: pede perdão para alguém. E fala que você estava errado. Aí você vai dizer: como que eu vou fazer isso? Se eu falar isso para essa pessoa, ela vai pensar assim de mim, ela vai falar isso, ela vai abusar, ela vai folgar comigo. Por quê, querido? Porque eu sou um filho imaturo. Um filho maduro, o desejo dele é honrar o pai e as suas vontades. Em maturidade com o Espírito de Deus, querido. Você só vai conseguir isso com relacionamento e confiança.
E você começa a se entregar. Lembra, nós falamos no texto de Coríntios, que esses que discernem o Espírito, que têm o Espírito, têm a mente de Cristo. Então, querido, se você tem a mente de Cristo, o que está na tua cabeça, querido, vem dos céus, amém? Se tem ouvindo aí na tua cabeça, perdoa. Está ouvindo na tua cabeça, não gasta. Está ouvindo, isso não está vindo de você não, amado. Está vindo da mente de Cristo que está em você. Do relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então Ele nos ama, Ele quer nos proteger. Ele te ama, Ele ama você, Paulo. Entende? Ele não está querendo te proibir de algo, te colocar num fanatismo dentro de uma igreja. Mas Ele quer mudar a tua história e quer demonstrar o amor dEle, o que Ele pode fazer na tua vida. Ele ama, Ele protege, Ele nos ajuda nas fraquezas, Ele pensa, Ele deseja. Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim: é muito bom falar de vocês, Espírito Santo. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós não tem fortes ciúmes? Uau! Não, pastor, ciúmes não. Ciúmes o Espírito Santo não pode ter. Tem, amado. Mas ciúmes, pastor, é um fruto da carne. Como que um fruto da carne pode estar no Espírito de Deus? É só você entender a base de tudo. Nós falamos semana passada que Deus é dono de todas as coisas, amém? E o ciúmes é errado na nossa vida porque nós não somos dono de ninguém e de nada. E ciúmes é possessão de algo, domínio, controle. Isso é ciúmes. Por isso na carne ele é pecado. Mas quando nós olhamos para a pessoa que é o Deus, que é dono de todas as coisas, Ele pode ter ciúmes do que é dele, com propriedade, com valor. E a Bíblia não diz que Ele só tem os ciúmes, Ele tem fortes ciúmes, fortes ciúmes. E por que Ele tem fortes ciúmes de você? Por quê? Para entender, nós temos que voltar um pouco no contexto. Nós estamos em Tiago 4, 5. Vamos voltar no 1. Olha o que está escrito. Eu queria um papel higiênico, por favor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Entre vocês. De onde vêm as guerras e contendas? Obrigado. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Obrigado, Felipe. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Opa. Então ele está mostrando aqui o nosso coração e a intenção nossa. E aí ele está falando, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, olha aqui, quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados. Calma aí. Então quer dizer que eu estou pedindo para me dar um emprego, eu não recebo porque é um motivo errado. Eu estou pedindo para mudar meu casamento, eu não recebo porque é um motivo errado. Eu estou pedindo muita coisa que parece ser importante, mas não estou recebendo porque é um motivo errado. Aonde está o motivo errado? Né? Por quê? Aí ele continua aqui. Para gastar em seus próprios prazeres. Então eu não quero um emprego porque eu quero ajudar alguma coisa, eu quero mudar alguma coisa. É porque eu preciso ter coisas. Eu não quero ter um casamento simplesmente para ter uma família constituída segundo a palavra de Deus. Mas eu quero ter um casamento, sabe, para eu poder mandar em alguém, para ter alguém que faça os meus mimos, as minhas necessidades. Ei, presta atenção. O Senhor está dizendo que quando nós pedimos de uma forma errada e não recebemos, é porque a intenção do pedido está voltada para nosso próprio egoísmo, o nosso próprio prazer, as nossas próprias vontades. Até aqui tudo bem?
Só que olha assim, calma aí, onde está os ciúmes aqui, pastor? Escute agora isso, verso 4. Adúlteros. Sabe o que é isso? Infiel. Estou adulterando aquilo que é santo, que é sagrado, que é importante. O nosso pensamento, a nossa necessidade, o nosso egoísmo nos faz sermos chamados. Tiago está falando, vocês são adúlteros. Por quê? Vocês não sabem. Por que nós somos adúlteros, querido? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga com Deus? Não dá, não tem junção, o mundo e Deus. Não dá para eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Mas o que é isso, pastor? Espera aí, eu não estou entendendo. O mundo, nós estamos aqui, a gente precisa das coisas aqui. O que é a minha amizade com este mundo e o que não é? Aí ele continua, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão? Aí ele começa a falar, então ó, vocês estão falando de amigo do mundo, inimigo de Deus, que não sei o que, vocês querem ser amigo do mundo, vocês vão ser inimigo de Deus. Aí ele fala, vocês acham que é sem razão que as escrituras dizem que o Espírito que ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes? Não é, a razão está aqui. Por causa da amizade, do adultério. Como assim adultério, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Você é a igreja do Senhor. Amém? Amém? Você sabe o que a igreja representa? É a noiva. Você é a noiva de Jesus. Eu vou deixar mais claro. Sabe qual é a função do Espírito de Deus? Adornar a noiva. Vestir a linda para o noivo, preparada, cheirosa, cuidada, pura, santa, imaculada. Você sabia que, eu acho que é Ruth, Esther, a rainha Esther, ela ficou um tempo, quantos anos eu não lembro, mas todos os dias sendo adornada de perfumes, de essência, para o dia de núpcias dela, para o noivo dela, que era o rei daquela época. Se um homem com valor real no nosso mundo precisa de uma noiva preparada, por que nós queremos como noiva ser qualquer tipo de noiva para Jesus? E aí a gente começa a ser uma noiva adúltera, porque nós temos um noivo, temos os desejos dele, temos o Espírito conselheiro nos ensinando, nos adornando, nos limpando, e nós negamos esse relacionamento com esse Espírito, nós evitamos isso e começamos a viver da nossa forma, e como noiva não tem nada de pura, de adornada, e queremos esse noivo, e queremos Jesus, e queremos o mundo, e somos adúlteros. Faz sentido. Noiva adúltera. E é por isso que ele tem ciúmes. Um forte ciúmes. Como você, imaginando a tua esposa, o teu esposo, se relacionando com outras. O quanto isso te machuca. O quanto isso te incomoda. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança dele. E o mesmo sentimento que você tem, ele tem. Pastor, mas de novo o mundo. O mundo, ele tem 3 significados na Bíblia. O primeiro dele foi quando Jesus disse assim: Pai, eu te peço para que não tires eles do mundo, mas os livres do mal. Quando Jesus está dizendo essa palavra mundo aqui, está falando de lugar, de terra, de planeta Terra, ok? O mundo.
Então não é desse mundo que nós somos amigos. Devemos amar esse mundo, amém? Mas Jesus vai destruir, mas tudo bem. Enquanto estamos aqui, devemos cuidar, ok? Amém? Então não é esse mundo. Então pare de pensar, pô, eu não posso amar o mundo, eu não posso. Não. Vamos lá. Segunda palavra mundo, quando aparece na Bíblia, está, se eu não me engano, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, ok? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra mundo aqui significa pessoas. Então nós temos, de novo, não é não amar o mundo, pessoas. Não é amar o mundo, lugar, que me faz inimigo de Deus. Mas aonde? Terceiro padrão de mundo é quando a Bíblia nos ensina o sistema, a perversão, amar essa cultura capitalista, sabe? Essa cultura sem Deus, essa questão que este mundo quer colocar sobre nós, a perversão, a corrupção, a falsidade, a mentira, sabe? O engano. Aceitar o amor se esfriar, não ter compaixão. É esse tipo de amor que a igreja não pode ter ao mundo. É isso que nos torna diferente. Não podemos nos alinhar a um padrão que Deus quer destruir, a um padrão babilônico. Uma cultura que por si só quer chegar a Deus. Ou melhor, ela quer saber como fazer as coisas. É ser independente de Deus. Isso é amar o mundo. E é nesse momento, quando nós fazemos isso, nós buscamos a amizade do mundo e começamos a nos tornar inimigos de Deus. Está entendendo? Aí se tornamos uma noiva adúltera. Sabe, a comunhão com o Espírito Santo, querido, vai produzir em você vida. O relacionamento, a intimidade com Ele vai começar a produzir frutos na sua vida. Nós lemos em Gálatas 5, 26, por aí, entre o 25 e 26, está ali, está falando dos frutos, do fruto do Espírito. Esses dias nós estamos fazendo um discipulado e eu estou trabalhando a questão do fruto do Espírito. E nós começamos no primeiro fruto. Na verdade eu fiz a pergunta, como que você manifesta o fruto do Espírito? Sabe, alegria. Como que você pode manifestar esse fruto? Como você pode manifestar o fruto do Espírito? Paz. Como você pode manifestar o fruto do Espírito? Amor. Esse é fácil, pastor, é só eu amar o meu namorado, é só eu amar, né? Não. Sabe, todos esses gomos deste fruto, porque o fruto é um só, é um Espírito. Se você ler o texto, põe para mim Gálatas 5:26 aí, por favor. O texto está falando o fruto no singular. Vê o 24. Na verdade é o 27. Aí, muito bem, 22. Mas o fruto do Espírito está no singular. Aí ele começa a classificar: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 frutos, tá? São 9 gomos de um fruto. Mas que hora que eu tenho que manifestar isso? Como que eu faço isso? De verdade, é o relacionamento com o Espírito Santo. É a sua intimidade com Ele. Agora, o amor, ele não é esse amor que nem estamos bem. A palavra de Deus nos ensina que esse amor é um amor sacrificial, desinteressado. Sabe, como que você demonstra amor? Quando alguém faz algo para você amar. E aí você fala: olha Deus, como eu sou bonzinho. De verdade, querido, cultura mundana, amigo do mundo, inimigo de Deus. Adúltero.
noiva que está sendo rejeitada do processo de Deus, mas por vontade própria. Eu tenho que amar aquele quando quando a pessoa não está me ajudando a amar. Amor sacrificial. Eu tenho que ter alegria quando todo ao redor de mim não faz sentido ter alegria. Quando a tristeza está querendo... Mas eu me alegro, por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito de Deus está em minha vida, Ele está me dizendo que o que é o fim das coisas, o sim e o não vem dEle, nada acontece na minha vida se não for vontade e permissão dEle, Ele está sob o controle de todas as coisas, presta atenção, não faz sentido nós deixarmos a tristeza, a raiva, tudo que é inverso ao fruto do Espírito, dominar a nossa vida. Não faz sentido. Por isso o relacionamento com Deus vai nos fazer cada vez, com o Espírito Santo, vai nos fazer mais produzir frutos. Olha que Atos capítulo 9, verso 31 diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números, vivendo no temor do Senhor. Então, além dos outros atributos, o Espírito de Deus produz em nós encorajamento. Ele é aquele que fala: vamos, eu estou com você, existe paz sobre a tua vida. Então esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo vai gerar isso em mim. Sabe, Hebreus capítulo 3, verso 7, além de nos encorajar, Ele é aquele que fala, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo fala. Mas vocês estão dizendo assim: se vocês ouvirem, a capacidade de ouvir está em teu desejo, em tua vontade de agradar o Espírito de Deus, de conhecer os seus desejos, de saber o que Ele pensa, de entender que Ele é uma pessoa. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, e interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ei, o que é isso? Eu já peguei você algum dia e falei assim: ei, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Algum líder já fez isso com você aqui? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque nós não temos que colocar regras para vocês. Como eu já disse, você tem o Espírito, se relaciona com Ele, descubra com Ele. Ele é aquele que ensina a gente. Amém? Só que você é tão duro de coração e não concorda muito com a pessoa do Espírito Santo, e isso vai ser mudado hoje em nome de Jesus, que não basta o Espírito Santo falar, você quer que eu falo também para você. E aí você vem e fala assim: pastor, pode isso? Claro que não. Como se eu fosse aprovar o teu pecado. Não, gente, as pessoas são demais. O Espírito Santo já falou com elas, mas elas ainda querem arrumar um jeitinho. Tipo assim. Não, eu vou mudar o assunto aqui, tá? Você ficou olhando muito para mim, aí vai ficar muito na cara, né? Tô brincando. Pastor, eu fui tirar a carta de carro e eu reprovei. Posso pagar o quebra? Amigo, isso é um perigo no trânsito. Você não consegue passar, você não pode pagar isso. Amém? Mas as pessoas vêm falar. E de verdade, você acha que elas não sabem já que é errado? Se elas não sabem já que o Espírito falou com elas? Mas não tratam o Espírito como uma pessoa, cara. Não conseguem ver que ele tem
esses desejos, essas vontades, ele tem ciúmes, ele tem tudo isso. Quando eu começar a enxergar o Espírito de Deus como uma pessoa verdadeira, que está comigo todos os dias, que é meu amigo, é meu parceiro, é que me aconselha, é que me fortalece, quando isso começar a ficar concreto no meu coração, querido, eu não desgrudo mais dele. E todas as minhas ações serão bem-sucedidas. Todos os meus atos serão perfeitos no Senhor. Porque é Ele conhecedor de todas as coisas. Então, nós não pegamos aqui, o Espírito é Ele aquele que nos ensina. Por isso nós precisamos nos relacionar, porque sem relacionamento, como você vai ter ensinamento? Como você vai aprender com alguém que você não se relaciona? Vê a necessidade de você falar, de você conversar? Vá. Então, para você ter uma ideia, no Novo Testamento, Paulo e Apolo, e Barnabé, e os discípulos, eles iam para cidades pregar o evangelho. E eles chegavam nas cidades, naquela época não tinha igreja, não tinha Bíblia naquela época, não existia Bíblia, não era qualquer um, a Bíblia ficava nas sinagogas e era mais de poder dos sacerdotes, dos judeus, enfim, não existia igreja. Então Paulo chegava e anunciava a palavra de Deus, e ele, só para vocês terem uma noção, Atos 19, verso 1. Uma das coisas que Paulo fazia quando ele pregava, ele falava: vocês receberam o Espírito Santo? Aí olha só, Atos 19:1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Porque nós temos que entender uma coisa aqui, um ponto. Para o judeu, o nosso Deus, ele esqueci a palavra. É um Deus só. Não tem Deus Pai, não tem Deus Filho, Deus Espírito. Ok? Tem o Espírito de Deus e Jesus, que é um bom profeta que veio na terra. Por isso que eles têm essa relutância em aceitar Jesus como o Senhor. Amém? Porque é só um Deus. É monoteísta, lembrei a palavra. Muito bom. Então, as religiões monoteístas, o muçulmano, tá? O judeu, né? E os cristãos, né? Que dentro do cristão tem o catolicismo, ok? Então essas religiões são monoteístas, mas nós cremos num Deus triuno, e eles não, por isso eles negaram a Jesus, por isso eles não aceitam a questão do Espírito Santo, amém? Ok? Bom, voltando aqui, então eles receberam o batismo de Jesus, e quando o Paulo fala, e o do Espírito Santo, nós nunca ouvimos falar. Olha a indagação deles, né? Então, que batismo vocês receberam? Paulo pergunta. Eles dizem assim, perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Primeiro acesso, primeiro conhecimento. Eu entendi a verdade, eu entendi, foi o que o Senhor falou, enviarei o Espírito e Ele vos fará lembrar, né? Vai trazer os conselhos da justiça, do pecado e do juízo, ok? E aí ele continua, o batismo de João, responderam ele, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, naquele tempo não existia igreja. Quem é que ensinava? Então ele vinha, pregava na cidade e ia embora. Até formar um pastor e fazer as coisas. O Espírito, querido, é capaz de ensinar todos e todos. Percebe? Então, na verdade, você não precisa de um pastor. Você precisa de uma igreja. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Pastor, você vive da igreja, você foi chamado para fazer a igreja, você é um pastor, você está falando que eu não preciso disso? Eu sei, querido, isso aqui é um momento para a gente entender uma coisa, equipar os santos para enviar os santos. A igreja tem feito muito Deus o meio para alcançar coisas, e isso é amizade com o mundo, isso é ser adúltero, isso é ser uma prostituta. Eu uso Deus só para fins da minha vida, mas agora eu entendi o meu chamado. Eu entendi que a pessoa do Espírito Santo habita em mim. Eu sei que Ele é uma pessoa e eu vou adorá-lo. Eu vou cantar canções para Ele. Eu vou falar palavras bonitas no ouvido dEle. Ele está comigo.
eu vou colocar os meus desejos para Ele. Eu estou entendendo agora que o Espírito Santo é aquele que me ensina, então eu vou perguntar para Ele, vou falar com Ele para Ele me ensinar. Eu começo a me relacionar. Sabe, o batismo, o falar em línguas, não é a forma correta de nós falarmos, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas é a manifestação desse batismo. Mas na hora que você recebeu o Espírito de Deus, eu tenho certeza que uma das coisas que a gente sempre fala aqui é: seja cheio do Espírito Santo, seja batizado pelo Espírito Santo. Deus quer te encher nessa noite, nessa manhã. Estou já pensando na noite. Vai ser fogo. Bom, só para a gente finalizar. Então, quem nos ensina de tudo, gente? Em outras palavras, posso te dizer uma coisa? Se você ouvir o Espírito Santo, isso aqui já está gravado aqui em você. Você não sabe como, mas você sabe que você não deve fazer. Você não sabe por quê, mas você sabe. Então começa a ouvir o Espírito Santo. Começa a se relacionar com Ele. Aí você vai começar a estudar isso aqui. Aí isso aqui vai fazer um sentido muito maior para você. Vai falar: uau, estava já dentro de mim. Eu já pensava assim. Não, eu nem. Tem seu Moura, acho que ele está nos assistindo. Ele fala assim: pastor, eu nem li isso aí, mas já vivo assim. Eu já ouvi Deus falar isso para mim. Sabe, queridos? E para nós fecharmos aqui, Efésios capítulo 4, 30. E eu acho que isso aqui é o mais importante de tudo. Isso tem que estar gravado dentro de você. De tudo isso que nós falamos. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Essa pessoa que tem ciúmes, que fala, que pensa, que tem desejo, que nos fortalece nas nossas fraquezas, que nos ensina, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, Ele se entristece. Percebe? E Paulo, ele fala aqui: não entristeçam o Espírito Santo. Ele se entristece quando você deixa de ouvi-lo. Ele se entristece quando você falha e erra por negligenciá-lo. Ele se entristece quando você duvida de tudo isso que nós estamos falando aqui. Eis que Ele está à porta e bate. E é momento da gente pegar, e agora quero que você fique de pé.